Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson Santos Gonçalves, eu sou estudante de Psicologia pela Universidade de Brasília e também sou bolsista de Iniciação Científica pelo PROIC UNB. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora e doutora Goiara Mendonça Castilho, e também gostaria de agradecer a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, por ter auxiliado financeiramente essa pesquisa. O nome desse projeto é Os Efeitos da Prática em Jogos de Ação sobre a Atenção e a Memória Operacional. Dito isso, vamos lá! É importante entendermos que os videogames eles surgem acompanhados de uma grande evolução tecnológica e, junto a isso, eles passaram a ser cada vez mais presentes na vida das pessoas. Diante disso, os videogames e os jogos passaram a ser alvos de diversas pesquisas de diferentes áreas do conhecimento, entre elas a psicologia, que visou verificar as possíveis influências dos jogos nos processos psicológicos dos indivíduos. A partir disso, notou-se que os jogos demandam um complexo processamento de informações simultâneas e que dependem das funções cognitivas, como a percepção, atenção, memória operacional, raciocínio e tomada de decisão. A partir dessas pesquisas realizadas, entende-se que as simulações criadas dentro dos jogos ampliam o desenvolvimento de competências e habilidades que exercitam as funções cognitivas e também as funções executivas dos jogadores de videogame. Considerando isso, a presente pesquisa visou avaliar as implicações das habilidades desenvolvidas em jogos de ação sobre a atenção sustentada e seletiva especificamente e também da memória operacional, também conhecida como memória de trabalho. E para isso, foi aplicado um teste entre jogadores de videogame com diferentes engajamentos em jogos de ação, ou seja, o nível de dedicação em horas semanais contribui em diferentes performances entre os jogadores de videogame? Para respondermos essa pergunta, foi aplicado um teste computadorizado por meio do programa PsychoPy 3.0 com uma amostra de 95 participantes, divididos em 3 grupos de acordo com o engajamento, ou seja, pelas horas semanais dedicadas aos jogos. Os grupos eram baixo, intermediário e alto. Os participantes eram de ambos os sexos e tinham idades entre 18 e 30 anos. Além disso, verificou-se que alguns participantes apresentaram um histórico clínico como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, autismo e TDAH. Tais participantes compuseram a amostra final do experimento, já que não apresentaram desempenhos com diferenças estatisticamente significativas de outros participantes. A amostra final foi de 88 participantes, considerando os participantes válidos. E por fim, participaram dessa pesquisa jogadores que utilizavam as plataformas PlayStation e Xbox. Todos os participantes relataram que tiveram seu primeiro contato com os videogames e os mantiveram em média 14 anos anteriores à pesquisa. O experimento consistiu na apresentação de estímulos alvos e não alvos, no qual os participantes deveriam responder somente aos estímulos previamente instruídos. Além disso, em uma segunda tarefa, os participantes deveriam realizar uma contagem dos estímulos não alvos, simultaneamente, visando sobrecarregar a memória operacional. Foi avaliada a taxa de acerto, rejeições corretas, omissões, falsos alarmes, tempo de reação, consistência e taxa de recordação correta. Os resultados foram obtidos a partir de testes não paramétricos, visando avaliar a existência das diferenças estatísticas nos desempenhos dos participantes. Os resultados mostraram que não houve diferença no desempenho em função do engajamento e tais resultados foram interpretados como resultantes de um longo processo de aprendizagem na interação com os videogames. Por outro lado, os resultados mostraram que quanto maior a sobrecarga na memória operacional, pior o desempenho, especialmente no que tange o tempo de reação e a taxa de recordação de itens não alvos. Além disso, foram observadas diferenças significativas em relação à idade, no qual jogadores abaixo de 24 anos apresentaram melhor desempenho do que jogadores mais velhos. Por fim, o tipo de plataforma utilizada pelos jogadores também apresentou diferenças onde os jogadores de PlayStation obtiveram melhores resultados comparados aos jogadores de Xbox. Já em relação ao sexo e à lateralidade, destro e canhoto, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas. Tais resultados são importantes para estudos sobre treinamento cognitivo com jogos, pois sugerem um efeito de desaceleração dos ganhos cognitivos em função de uma longa exposição aos jogos. Isso explica um melhor desempenho por jogadores de videogame quando comparado a não jogadores, como apontado na literatura. A pesquisa também mostrou que existe um efeito de sobrecarga da memória operacional, porém esses resultados não apresentam diferenças quando comparado a cada tipo de engajamento semanal. As plataformas utilizadas e a idade têm grande influência no desempenho dos jogadores, onde jogadores de PlayStation e jogadores abaixo de 24 anos apresentam melhores resultados, sendo um dado importante para terapias de treinamento cognitivo. Para estudos futuros, sugere a comparação de jogadores experientes e novatos, uma análise mais aprofundada sobre a criação de estratégias metacognitivas e análise de sensibilidade e especificidades, para melhor comparação entre os grupos.